de Panzerflank Gepard e outros sistemas, e de facto esses sistemas têm chegado ao campo de batalha de forma tardia, e cada vez que chegam de facto como chegaram ontem, finalmente chegaram cerca de uma dúzia de sistemas de lança-foguetes múltiplos Mars 2 alemães, e chegaram 3 a 4 equipamentos Flank-Panzer Gepard ao teatro de operações da Ucrânia para serem utilizados, e são ambos armas extraordinariamente eficientes. O primeiro deles, muito parecido com o HIMARS americano, pode ser utilizado da mesma forma, com uma grande diferença: é que o sistema Mars pode disparar 12 mísseis ou 12 foguetes de uma vez, e a cada 60 segundos. É de carregamento automático, portanto é uma arma que faz realmente a diferença. O Flank-Panzer Gepard é uma arma de defesa antiaérea de curto alcance, extraordinariamente eficaz contra aviões voando a baixa altitude, helicópteros e drones. E é uma arma que permite acompanhar forças, sobretudo na ofensiva, porque é assente sobre um casco, ou seja, um chassi de um Leopard 1. Uma peça de cerca de 50 toneladas, 45 a 50 toneladas. Portanto, cada vez que a Alemanha fizer chegar material e equipamento militar à Ucrânia, vamos assistir a uma retaliação por parte da Rússia. Hoje corta 20, amanhã corta mais 20, e a Alemanha e a Europa terá de facto que se preparar para um possível corte abrupto do fornecimento de gás ao espaço europeu através do Nord Stream 1, uma vez que o Nord Stream 2 ficou sem efeito. E no caso da Alemanha, é um dos países mais dependentes da Europa do gás russo. Como é que se justifica tudo isto? A Alemanha não se consegue tornar mais independente? Não tem condições para isso? É uma dependência que é difícil de compreender. Porque a Alemanha é, entre os países do mundo, aquele que domina de forma mais capaz, quer os processos de fissão nuclear, que são os processos que estão na base da construção de centrais nucleares, de forma segura, centrais de quarta e quinta geração, absolutamente seguras, e mais. E segundo sei, foi o primeiro país a ser capaz de dominar, de controlar laboratorialmente o processo de fusão a frio. Ou seja, por isso não se percebe porque é que a Alemanha apostou, mesmo sabendo do expansionismo russo, do desejo de expansionismo russo. Que não é de agora. Porque não é de agora, é de 2008, com as aventuras na Geórgia, depois de 2014 na Crimeia. E isto é do conhecimento do executivo alemão, quer do executivo da CDU, de Angela Merkel, quer de Gerhard Schröder. Gerhard Schröder até é um dos parceiros privilegiados para esta parceria do Nord Stream 2, que entretanto ficou sem efeito. Não é por acaso que este senhor, segundo notícias ontem veiculadas até pela CNN, até estará a passar férias em Moscou. Portanto, há interesses políticos também? E mais, há interesses políticos, poderá haver interesses políticos, e há aqui questões que são incompreensíveis, porque uma das grandes ameaças ao desenvolvimento harmonioso da sociedade da Europa Ocidental é o acesso a fontes energéticas baratas. A Europa é relativamente pobre em fontes energéticas fósseis, tirando o caso da Noruega, o resto somos todos relativamente pobres nessa área. Mas não somos pobres em saber e em tecnologia. Somos capazes de construir centrais nucleares absolutamente seguras, como as que existem em França, como as que existem em Inglaterra, e que permitem ter o acesso à eletricidade barata, e não, que eu considero um disparate, aquilo que a Alemanha fez foi já encerrou cerca de 11 centrais nucleares e estava em vias de encerrar mais 3 das 6 que ainda tem. Mas, pelos vistos, parece que já não vai encerrar. Agora, esta dependência já devia ter sido colmatada, porque há tecnologia e há know-how para ser colmatada, inclusivamente através de uma fonte extraordinariamente limpa, que é o hidrogênio verde. O hidrogênio pode ser conseguido a partir, é necessário grandes quantidades de energia, que podem ser conseguidas nos países do sul da Europa, como Portugal, no Alentejo e Algarve, que têm cerca de 330 dias de sol. Podem ser instalados painéis fotovoltaicos da última geração dedicados a refinar hidrogênio e depois armazená-lo sob pressão e distribuí-lo quer por pipelines, quer por navios, e levá-los para o resto da Europa.
As soluções existem. A Europa é que não pode mais depender de outrem para satisfazer as suas necessidades energéticas, muito menos daquele que acabou de declarar como inimigo há bem poucos dias em Madrid. Portanto, esta dependência tem que acabar. Agora, a Alemanha não tem reservas. A Alemanha tem reservas para conseguir viver este inverno, pelo menos. O grande problema da Alemanha, e eu vivi na Alemanha nos anos 90, nos anos 90, praticamente todos os lares alemães, no inverno, eram aquecidos a mazu. Mazu é uma forma grosseira de petróleo, de gasóleo, portanto menos refinado. Quando se reconstruiu a Alemanha, a antiga Alemanha do Leste, praticamente todas as novas urbanizações e os processos de aquecimento foram reconvertidos para gás. E foram reconvertidos para gás porque o gás da Rússia era mais barato e porque o gás polui cerca de menos 1/3 do que o gasóleo. Portanto, mas continua a ser bastante poluente. E este é um grande problema que nós temos que enfrentar no futuro. As alterações climáticas não são uma panaceia, são uma realidade. E a Europa e a Alemanha, sendo um dos países tecnologicamente mais evoluídos, porque esta aposta no controle da fusão a frio é uma aposta dos anos 90, assim como a aposta na tecnologia genética. São as duas grandes apostas científicas, tecnológicas e estratégicas da Alemanha. Por isso é que a Alemanha apareceu, quando agora apareceu o Covid, foi um dos países onde apareceram as vacinas mais avançadas, na Alemanha e nos Estados Unidos. E também é na Alemanha que melhor se domina aquele que é o processo de fusão a frio, que pode ser no futuro uma fonte inesgotável de energia e barata. Mas até lá temos o hidrogênio em cima da mesa e temos que diversificar as fontes de energia. E a Alemanha tem outro problema. Ainda depende muito dos gasodutos, e mesmo a questão do gás liquefeito não tem os seus portos suficientemente preparados para receber gás liquefeito transportado de navios. Portanto, até aí se descuidou. Não se deveria ter descuidado, porque no momento em que há a percepção de que da Rússia o problema não é o comunismo, o problema não é a União Soviética, o problema é a Rússia. A Rússia, na sua história, mesmo antes do marxismo-leninismo e do José Stalin e do Nikita Khrushchev, mesmo antes do movimento comunista e da União Soviética, já a Rússia tinha ambições expansionistas, como nós sabemos. Portanto, é a própria Rússia. E no momento em que a Alemanha dá conta que a Rússia volta a estar numa onda expansionista, devia ter tido cuidado de não depender energeticamente desta maneira tão significativa da Rússia. Portanto, algo que não acontece, por exemplo, com Portugal. Algo que não acontece com Portugal, porque nós gastamos de facto gás natural. Nós também demos um passo, se calhar foi um passo que não devíamos ter dado, mas também não adivinhávamos que ia acontecer a guerra na Ucrânia. Agora, fechamos centrais, como a central do PEC que funcionava a carvão. Agora, se houver escassez de gás natural, muito possivelmente vamos ter que reabrir essa central a carvão. E nós sabemos que, de facto, o carvão é muito mais poluente do que os próprios centrais que funcionem a gás. No entanto, é preciso ter soluções para hoje, preparando as soluções da amanhã. O Porto de Sines, em Portugal, pode ser uma alternativa viável para a Europa? O Porto de Sines, sendo um porto de águas profundas, é um porto que permite receber navios de grande calado e de grandes dimensões. E Sines pode servir para abastecer a Europa de duas formas: através do estabelecimento de um pipeline, onde é descarregado o gás liquefeito vindo desses grandes navios, e pode também servir para o porto de transfega desse tipo de navios, que em muitos dos portos do norte da Europa não podem navegar porque não são portos de águas profundas, servir para fazer a transfega desses navios para navios mais pequenos e a partir daí esses navios seguirem viagem para os portos europeus de Roterdão, de Bremen, de Hamburgo e por aí fora. Portanto, pode perfeitamente ser um porto estratégico no futuro para a distribuição de gás vindo de outras paragens do mundo, liquefeito. Nós já iremos continuar a conversa, Major-General. Para já recordamos precisamente o que disse Duarte Cordão, refere que ainda
é urgente que Portugal faça parte de uma solução para abastecer gás natural aos países do norte da Alemanha, como é então o caso da Alemanha, bastante dependente da Rússia. É fundamental a Comissão Europeia perceber, quando discute estes regulamentos, que tem que colocar rapidamente na agenda o reforço das interligações do sul da Europa. Para isso, demos nota à Comissão Europeia, há aqui uma posição que junta Portugal, Espanha e Itália. Nesse reforço é reconhecido por muitos países, nomeadamente pela Alemanha, a necessidade desse reforço de interligações, e tem que ser feito um trabalho com alguma rapidez por parte da Comissão Europeia. Portugal mostrou, já em conversas bilaterais com a Alemanha, durante todas estas discussões, que está disponível para, através da exportação, reforçar a nossa solidariedade com os países. Para tal é necessário que vão sendo comunicadas aquilo que são as disponibilidades, aquilo que são a procura desses países, aquilo que é a expectativa que têm relativamente a esse volume. Ora, relativamente a esta opinião do Ministro, diz que é urgente que Portugal faça parte de uma solução para abastecer gás natural os países do norte da Europa. Era precisamente sobre isso que falávamos. Que papel é que pode mesmo ter Portugal nesta questão? Portugal pode ter um papel charneira, exatamente pelas características do Porto de Sines. Portanto, através da construção de um pipeline que ligue à Europa, ou através da transferência para navios de mais pequeno porte que possam ser utilizados nos portos do Mar do Norte, que muitos deles não são portos de águas profundas, como é o Porto de Sines. Mas Portugal pode e deve fazer parte da solução do presente, mas também pode e deve fazer parte das soluções do futuro. Quando se põe em cima da mesa a refinação de hidrogênio, Portugal pode e deve fazer parte dessa solução, porque Portugal tem condições ímpares para também, no Alentejo, fundamentalmente no Alentejo e ligado à zona de Sines, para produzir energia solar suficiente para hidrolisar a água, separar os dois elementos que compõem a água, o oxigênio e o hidrogênio, mantendo o hidrogênio sob pressão e ser capaz de distribuir hidrogênio para a Europa. A Espanha também o pode fazer, mas Portugal é um dos países que, face aos 230 e poucos dias de sol por ano que tem condições excepcionais para ser de hoje à amanhã um dos grandes produtores de energia verde. Porque quando se utilizar o hidrogênio, e ele já é utilizado em alguns veículos, aquilo que é produzido no cano de escape é tão somente vapor d'água. É a fonte absolutamente limpa, uma fonte que nos permite ter um futuro mais saudável e combater as alterações climáticas. Outra questão que não é despiciando a colocar em cima da mesa é porque são soluções para hoje, e Portugal também tem essa capacidade. Essa capacidade foi discutida amplamente finais da década de 70 e início dos anos 80, sobre a possibilidade de Portugal poder construir centrais nucleares. E hoje em dia, o controlo, a forma como se constrói uma central nuclear é de tal maneira segura e limpa, que é uma das formas de produzir energia mais limpa que existe e mais segura, desde que não se construa uma central nuclear numa zona sísmica, como é óbvio. E se ela for construída no território português, que já é considerado a meseta ibérica, territórios que são solos muito antigos, onde a terra nunca treme, nem há memória de ter tremido, portanto podemos ter também esse tipo de solução. Fica mais esta solução. Obrigada, Major-General Isidro Moraes Pereira, pela análise importante a este tema que está nesta altura a marcar a atualidade. Boa tarde. Muito obrigado.